Saudações em Cristo a todos os irmãos. Meu nome é Renata, eu estou no Ministério Quatro Anjos há mais ou menos 8 anos. Eu passei uma vida de igreja em igreja buscando uma verdade que eu não encontrava. Eu tinha muitas indagações, eu fazia muitos questionamentos para Deus, eu tinha muitos medos e eu não tinha resposta para tudo aquilo. Até que por último eu frequentei a igreja adventista. Fiquei por um tempo na igreja acreditando que seria a última igreja que eu passaria, porque acreditava que ali estava a verdade. Porém, essa questão da Trindade foi sempre uma coisa que me incomodou muito, por eu não conseguir entender como que era um 3 em 1, 1 em 3, como seria essa divisão. Eu questionava muito Deus em relação a eu não saber sobre isso, porque eu estava na igreja, eu estaria à frente de lideranças, e eu precisava saber explicar essa situação, eu precisava poder falar disso para as pessoas. Até então eu acreditava na Trindade, porque desde criança aprendendo que a Trindade era bíblica, né? E eu sempre buscando, querendo saber mais sobre isso. Eu sempre pesquisava e buscava, não encontrava na Bíblia, ficava sem entender. Aí, por vezes, achei que pudesse ser algum pensamento diabólico. Pensava, não, eu tenho que ficar quietinha, né? Tenho que aceitar que é um mistério e que o dia que Jesus voltar a gente vai saber como é isso. Até que, como eu falei, na igreja adventista, a gente teve um trimestre em que o tema da escola sabatina era sobre o Espírito Santo. E eu tive a oportunidade de questionar o nosso professor na época do porquê que Deus, na Bíblia, ele fala que para que não tenham outros deuses diante dele, que ele é um só, que seria somente ele, e como era essa questão de ser 3 deuses. Inclusive eu perguntei para ele, então são 3 deuses? Ele confirmou para mim, são 3 deuses. E eu falei, mas como se Deus fala que não terá outros deuses diante dele? E isso ficou, esse questionamento, ele não sabia o que me responder. Nesse meio período, nesse meio tempo, eu encontrei o ministério, busquei, eu estava muito incomodada com aquele tema, com aquela escola sabatina, eu me sentia muito angustiada em estar indo para a igreja e não sabia o porquê daquela angústia. Eu lembro que na época com a minha família ali houve até o meu pai ficou chateado porque eu me sentia extremamente angustiada. Meu pai ficou chateado de eu ter questionado o professor daquela forma, né, sobre a questão da Trindade, porque a gente sempre aprendeu que a Trindade é uma coisa sagrada, é uma coisa santa. E só que eu fiquei com aquilo dentro de mim. E numa noite, eu sempre buscava pesquisar, até hoje eu estudo à noite, que é o momento que eu estou em silêncio, que todos estão dormindo, que eu posso me concentrar melhor. E eu lembro que naquela noite, eu passei a noite toda pesquisando e eu encontrei a verdade sobre o fim, a página. Eu pesquisei no Google e uma das primeiras páginas que apareceram para mim foi a verdade sobre o fim. Eu passei a noite inteirinha. Eu vi o dia amanhecer e eu na página lendo todas as publicações, todos os textos, tudo que eu achei de material, o canal do YouTube, tudo que eu vi, eu fui atrás. E aquilo ali ferveu dentro de mim, aquilo ali foi como se tivesse assim, ao mesmo tempo que eu me sentia aliviada, eu também estava achando que eu podia estar pecando por estar lendo aquilo ali, por estar vendo tudo aquilo ali. Eu lembro que eu fiz um comentário numa das postagens da página na época perguntando, então Jesus, eu lembro até hoje que o comentário foi só esse, então Jesus não é Deus? Foi o que eu perguntei. E eu tive pessoas ali abençoadas também que me responderam, esclareceram, e logo eu recebi uma mensagem do irmão Rogério Buzzi no particular, também me esclarecendo. Aquilo ali foi, dali em diante, foi só clareando o caminho, foi organizando os pensamentos, aquilo ali foi colocando as minhas dúvidas, foi sanando as dúvidas que eu tinha, os questionamentos que eu fazia para Deus. Eu consumi demais aquele conteúdo, eu consumo até hoje o conteúdo, por isso da importância desse ministério estar na internet, porque eu não teria encontrado esse ministério de outra forma. Na igreja adventista não tocavam no Ministério Quatro Anjos, não eram falados do Ministério Quatro Anjos, porque a igreja tinha como um ministério inimigo, separatista. A igreja era
Tava um movimento muito grande na época e a igreja veio contra a gente porque eu resolvi sair da igreja, eu não estava conseguindo mais compactuar com aquilo ali. Eu me sentia extremamente angustiada nos cultos, eu me sentia extremamente angustiada na escola sabatina e logo a liderança da igreja começou a perceber e sem nem mesmo a gente falar que era esse ministério, até então eu não sabia o nome do ministério, eu só conhecia a página, na verdade, sobre o fim, mas eu não sabia que era o Ministério Quatro Anjos. A gente recebeu a visita da igreja, onde falaram que era um ministério separatista, que era uma seita, que a gente tinha que tomar muito cuidado, enfim. Mas da mesma forma eu continuei, como eu disse, saiu um fardo extremamente pesado das minhas costas. Eu me sentia uma pessoa extremamente angustiada, mesmo indo na igreja, eu não conseguia entender, eu falava para Deus, mas eu vou na igreja, eu oro, eu busco e eu continuo, eu me sentia muito angustiada de entrar num templo. Até que no ministério eu pude aprender muitas verdades, muitas. Inclusive que Deus manda a gente sair, né, das denominações, porque a igreja somos nós. Deus pede que a gente saia da Babilônia. E como eu falei, quando eu descobri isso, foi um fardo que saiu das minhas costas e hoje eu tenho paz. Eu tenho muita paz em servir a Deus. Eu tenho muita esperança. Hoje a minha esperança aqui nesse mundo é da volta de Cristo. Eu não tenho vontade de estar nesse mundo. Antes eu tinha medo que Jesus voltasse. Antes a minha esperança era aqui. Eu queria uma vida aqui nesse mundo. E hoje eu não quero mais uma vida aqui. Eu quero uma vida com Jesus. Eu anseio pela volta dele. Eu anseio a eternidade, porque nesse mundo nada traz esperança senão a volta de Jesus. E tudo isso eu pude aprender no Ministério no Ministério Quatro Anjos, na página Verdade sobre o Fim. Atualmente eu não tenho condição de estar junto com os irmãos, né, em todo o tempo. Eu não tenho condição de todo sábado me reunir com os irmãos. Até que onde eu moro eu ainda não conheço nenhum grupo. Mas o nosso alicerce ali, a nossa base, né, é tudo a internet, o YouTube, o Facebook, né, o contato que a gente tem com os irmãos através da internet ali, as mensagens, os cultos que eu participo através do YouTube. E é muito, muito poderoso esse trabalho na internet, que esse trabalho continue. É muito importante que continue, que possa chegar a todos esse trabalho, porque foi através da internet que eu conheci e eu não teria conhecido de outra forma, porque na igreja em que eu estava eles não queriam que tocasse no nome do ministério, devido ao movimento que estava acontecendo na época de pessoas saindo de dentro da igreja. Resumindo aqui, que eu não posso me estender muito, mas eu teria muitos testemunhos para contar depois que eu conheci a verdade sobre o fim. Resumindo aqui, hoje a minha vida é outra e é uma verdade que não sai mais de dentro de mim, nunca mais vai sair, tá cravada aqui dentro. Como eu falei, mesmo eu não podendo estar todos os sábados junto, presente ali com os irmãos, mas essa verdade a gente não tem mais como largar. E a gente acompanha tudo pela internet. Eu tenho uma filha de 5 anos que também eu ensino nessa verdade. Ela teve o privilégio de nunca pisar dentro de um templo, de aprender uma mentira que eles ensinam, justamente porque eu tive a oportunidade de conhecer uma verdade antes de ter ela, e quando eu tive ela eu já estava nessa verdade, e a minha filha não tem contaminação da Babilônia, graças a Deus, agradeço a Deus por isso, e agradeço também a Deus por ter tido a chance de ter conhecido essa verdade, de ter conhecido esse ministério, de um dia sozinha ter lido, ter ido atrás, ter aprendido que a Trindade de fato não existe. E isso me tirou um peso, me tirou um fardo, me tirou toda a angústia que eu sentia. Então hoje para mim o Ministério Quatro Anjos é sim a luz, é sim a verdade presente, é sim a voz de Deus aqui na Terra para anunciar a verdade. E eu aprendi a amar os mandamentos, eu aprendi a amar a palavra de Deus,
eu aprendi o amor de verdade, o arrependimento, eu aprendi a divindade, eu aprendi tudo no ministério. Não foi em denominação. E eu já passei por várias denominações, muitas. Eu passei anos da minha vida buscando de igreja e em igreja e não encontrava. E o ministério foi onde eu encontrei a resposta de tudo e eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que continue firme, que esse canal, né, que esse canal da palavra de Deus através do ministério possa chegar a todos, todos, todos.